E Deus faz milagre. Maravilhas e prodígios, Ele não tem limites. E a irmã Bruna, pode vir, irmã Bruna, ela vai estar dando glória a Deus com um testemunho da intervenção de Deus na vida dela. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Desculpa a minha voz, que pode acontecer de falhar, dar uma tosse, estou me recuperando ainda de uma virose, mas Deus me permitiu chegar até aqui e pedir a oportunidade ao pastor para estar contando as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida, na verdade, sobre a minha casa. O Senhor, durante um momento de aflição, me deu uma palavra, e essa palavra foi, assim, um conforto para o meu coração, em saber que Deus tem cuidado de nós. Salmos 46, a palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza. Versículo 5, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhã. Literalmente, ao romper do amanhã. Minha mãezinha passou mal, né? Lá em Nova Iguaçu, eu vindo de Santa Cruz, extremamente contramão, e recebi uma ligação. Ela estava sozinha na casa, ninguém para socorrer, e ela ligando para todo mundo. E, graças a Deus, uma alma bondosa ajudou ela. Eu falei, pelo amor de Deus, chama um Uber, manda ela para cá, que daqui eu vou ver o que eu faço. E aí ela chegou já lá em casa muito tarde, fez uma medicação, ela aliviou uma dor abdominal intensa, vômito, diarreia. A princípio, achamos que era só uma infecção intestinal, né? Pelos sintomas. Mas passou a noite ainda com aquele incômodo. Eu tinha um exame para fazer no dia seguinte, fui fazer o exame, deixei aos cuidados do Douglas, meu esposo. Falei, Douglas, qualquer coisa você me liga. E eu lá aguardando o exame, Douglas, amor, tua mãe está passando muito mal. Está muito mal, está muito mal. E agora? Vou levá-la para o hospital. Falei, leva, que eu daqui vou para lá. Sendo que, irmãos, não era meu plantão. Então, quando não é nosso plantão, a gente fica assim, meu Deus, não conheço ninguém. E agora? Falei, Senhor, prepara tudo, porque é só o Senhor para preparar. Porque se eu vou chegar lá, eu sou uma estranha no plantão de alguém. Fui daqui para lá, cheguei lá, o meu marido já tinha feito a ficha. Quando eu botei o pé, a primeira pessoa que eu encontrei, uma enfermeira que fazia plantão extra no meu plantão. Oi, fulano, está aqui. Minha mãezinha está passando muito mal, está assim, assim, assim. Encontrei um outro enfermeiro, aí fui encontrando um monte de gente conhecida que já tinha ido no meu plantão e passou para esse plantão. Falei, é de Deus. Falei, gente, me ajuda. Minha mãe está passando, ela não estava aguentando nem ficar sentada de tanta dor. Mas esperamos o atendimento, a médica atendeu, falou, olha, isso parece uma colite, mas como você é funcionária, achei até estranho que a gente lá, funcionária, é tratado pior do que uma pessoa que chega lá para ser atendido. Mas, enfim, é Deus. Como você é funcionária, eu vou pedir uma tomografia para sua mãe. Glória a Deus. Fez a medicação, aliviou a dor, vamos para a tomografia, bateu a tomografia, voltamos para ela. Ela falou, tem uma brida aqui interrogada. Gente, é um líquido que acumula no intestino uma possível obstrução. Vou pedir uma avaliação do cirurgião. Senhor, tomara que seja um cirurgião bom, que a gente vê tanta coisa. Tranquilo, está na tua mão, Senhor. Não vou temer. Deus preparou tudo até aqui, então vai me honrar até o final. E eu orando, pedindo a Deus. Vem um cirurgião. Alcides. Mas eu, em momento nenhum, falei nada. Aí a outra técnica falou, doutor Alcides, lembra dela? Ele, sei, ela trabalha aqui com a gente. É um coroa, né? O melhor cirurgião do hospital. Todo mundo que vai fazer
vai aprender, vai com ele, aprende com ele. Ele é o melhor cirurgião e ele é um cirurgião humanizado. Ele tem um olhar humanizado. Não porque era minha mãe, é porque ele trata todos os pacientes assim. Ele é a dona Sandra, está de jejum, né? Vou lá discutir sua tomografia. E foi discutir a tomografia com a estagiária dele. Voltou, dona Sandra, vou te operar agora. Tá sem comer, né? Eu já tinha falado com o senhor que minha mãe tem medo de hospital. Minha mãe é da área da saúde, mas ela tem pavor de ser paciente. Mas eu falei, senhor, a paz que excede todo entendimento, que só vem do Senhor, é essa que eu quero sobre a vida dela. Eu não quero que ela se desespere, porque aí a pressão sobe, descompensa a diabetes, descompensa tudo. Então, Senhor, é essa paz que eu quero. Quando ele falou que ia operar ela, tá bom, doutor, tudo bem. Tranquilo, eu falei, não é minha mãe, mas, enfim, é o Senhor. Preparou ela, passou a sonda no nariz, levou para o centro cirúrgico. Eu me tremia toda, porque eu falei, Senhor, minha mãe tem 68 anos, diabética, hipertensa. Toma esse médico nas tuas mãos, toma toda a equipe que vai cuidar da minha mãe agora, nesse momento, nas tuas mãos. Fui para a porta do centro cirúrgico e fiquei lá orando. Minha mãe saiu do centro cirúrgico direto para o CTI. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, aconteceu alguma coisa. Mas ele já saiu lá, pode ficar tranquila, a cirurgia da tua mãe correu tudo bem, mas a sua mãe tinha uma hérnia de parede mesentérica, tinha uma necrose de apêndice, mais uma obstrução intestinal. Mas eu falei, meu Deus do céu, minha mãe tinha isso tudo. Mas fica tranquilo. Tirei o apêndice, lavamos uma cavidade, reposicionamos o intestino, fechamos tudo. Tua mãe está bem, vai se recuperar. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Colocou ela no CTI porque, irmãos, o CTI, num hospital público, é o melhor setor para se cuidar de um paciente, de um pós-cirúrgico igual o dela. Cheio de dreno, costurada daqui até embaixo. Mas eu sabia que o CTI era necessário, porque lá ela teve o melhor tratamento, um tratamento particular. E quando ela foi de alta para enfermaria, ela ficou um dia na enfermaria, porque todo o processo dela ela fez no CTI, que era um processo de introdução alimentar, ver se ia conseguir se alimentar, se poderia tirar a sonda do nariz, se poderia tirar as outras sondas. Então, todo esse processo ela passou no CTI com o médico 24 horas no leito dela. Fisioterapeuta, nutricionista, todo o acompanhamento necessário. Então, gente, como é bom ser fiel a Deus, como é bom entregar as nossas necessidades, os nossos problemas, tudo nas mãos do Senhor. Hoje eu postei que não adianta a gente contar os nossos problemas, as nossas dores, para o homem que não vai conseguir resolver. É dentro do nosso quarto, é joelho no chão, é oração, é entregar na mão do Senhor, literalmente. É só Ele que pode tomar a frente de tudo. Eu creio que desde o passar mal dela até o final, até a alta, e a recuperação dela em casa, que ainda está se recuperando, porque ela fez uma grande cirurgia de hérnia, então são 6 meses de recuperação, Deus tem nos sustentado até aqui. Eu quero agradecer a oportunidade e agradecer muito a Deus, porque a gente tem que contar. Gente, não retém a bênção, porque a nossa vitória vai edificar a vida de alguém que, nesse momento, está passando por um leito de hospital. Então, assim, se a sua vitória chegou, conte, porque vai edificar outra vida. Tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas. Deus, Tu és digno. Invocamos o nome do Senhor Jesus sobre este lindo testemunho. Deus é Deus. Deus opera, Ele age. Ele atua. Eu agradeço muito a Bruna, porque ela já deu toda a ilustração e a introdução de toda a mensagem de hoje, que vai ser, bota ali o tema da mensagem, por favor, Ana. É a ajuda de Deus. E a importância de clamar a Deus e que Deus socorre, sim, verdadeiramente. Era sobre isso. E a ajuda de Deus está on, está ativo. Não está desligado, não, está ativado, sim. Vamos ler comigo, por favor, Isaías 41, 13.
Isaías 41, 13. Vamos esmiuçar este versículo. Vou ler. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Diga comigo, eu te ajudo. Ou melhor, diga, Deus me ajuda. Ou talvez aqui está vindo alguém dizendo, Deus me ajude. E você está no lugar certo. Deus está aqui para te ajudar, sim. Antes de você fechar a tua Bíblia, aqui no versículo 10, pode botar ali o versículo 10, Ana? É muito similar ao versículo 13, onde diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Muito parecido a este versículo. O contexto em que momento Deus deu esta palavra profética ao profeta Elias, era um tempo em que o Israel estava passando por um tempo de ameaças de outro povo sobre eles, um tempo de medo, um tempo de fragilidade, um tempo de inestabilidade. Um tempo em que o povo vivia uma sensação de abandono. Mas Deus levanta este profeta para trazer uma mensagem de esperança ao povo. E declarar ao povo para que o povo possa entender que mesmo que essa situação, essa sensação eles estão vivendo, que Deus está no controle de todas as coisas. Segundo os estudiosos desta passagem de Isaías, teólogos, os que esmiuçam, eles chegam a um consenso e diz que a mensagem central de Isaías é: está mal a situação? Sim, está mal. Está difícil a situação? Sim, está difícil. Está complicado? Sim, está complicado. Mas a mensagem central é: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no domínio. Seja como esteja a circunstância, Deus ainda é Deus. Essa é a mensagem. Esta mensagem que eu quero compartilhar com você é uma mensagem que é individual. É uma mensagem específica. Eu vou falar especificamente para você, não é para espalhar para a igreja. Claro que toda a igreja vai ser afetada. Só que na hora de passar a mensagem, vai falar direto contigo. Porque isso aconteceu comigo. Este versículo, esta palavra, esta mensagem, me edificou, me consolou, me curou, me sarou, me deu paz. E também, assim como a Bruna testemunhou aqui, da intervenção de Deus, do sobrenatural sobre o natural, do invisível sobre o visível, também aconteceu comigo, na minha casa, com o meu corpo físico, com a minha saúde, com a minha psique. Então, eu queria muito compartilhar contigo, e assim como Deus falou diretamente ao meu coração, à minha mente, ao meu entendimento, a mensagem vai ser assim também, vai ter essa dinâmica. Então, ajuda. Bruna, vou falar muito do teu nome, Bruna, vou usar, porque o teu testemunho é tudo isso. Falou da necessidade da ajuda, de pedir socorro para os irmãos, das influências que tem aqui e ali. Então, você já pediu ajuda para alguém alguma vez?
Você já foi ajudado quando pediu ajuda? Algumas vezes negaram a ajuda a você? Agora vou inverter. Alguém alguma vez já te pediu ajuda? Alguma vez você já negou ajuda a alguém? Você se lembra da ajuda que você deu? Normalmente a gente se lembra muito das ajudas que a gente dá para os outros. Algumas vezes nós esquecemos das ajudas que recebemos. Isso é muito comum. E é muito importante que nós sejamos gratos por cada ajuda que a gente tenha. Dizer obrigado. Diga comigo, obrigado. Obrigado pela ajuda. Pode dizer obrigado pela ajuda. Isso é tem que praticar isso, porque se perdeu isso. Se perdeu. Agradeça pela ajuda. Para chamar a tua atenção, uma vez, Mateus, meu filho, que eu apresentei para vocês aqui, que alguns que não conhecem ainda, saímos para trabalhar, saímos bem cedo, de madrugada ainda, escuro. Quando saímos ali do INCRA, ali no Bombeiros, vimos que um casal, um homem e uma mulher, estavam empurrando o carro deles porque acabou a gasolina. Eles queriam empurrar o carro dali até chegar aqui no posto do quilômetro 42. E é o nosso costume com o carrinho que a gente tem, de botar o para-choque com o para-choque do outro carro e empurrar e levar até tirar da pista, ajudar sempre. E esse dia ajudamos esse casal. E foi uma experiência muito agradável. E não esqueço disso porque quando a gente ajuda, a gente não esquece. Mas quantas vezes eu já seguramente já fui ajudado, mas agora não me lembro. Então, eu estou falando esse testemunho só para captar a tua atenção. Entrando aqui no versículo, eu disse para você que a gente ia esmiuçar este versículo. Bota aí, por favor, Ana, Isaías 41, 13. Estou nervoso aqui. Meu sogro dizia que se você vai subir no púlpito e você não tem medo, então não suba. O saudoso pastor Edivaldo Vasconcelos Correia. Este versículo a gente vai dividir em 7 pedaços. Vou ler aí, pode me acompanhar. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Esse é o versículo. Mas vamos esmiuçar assim. Primeiro, porque eu. Segundo, o Senhor. Terceiro, teu Deus. Quarto, te tomo pela mão direita. Quinto, te digo. Sexto, não temas. E sétimo, eu te ajudo. Vamos dividir assim, vamos fazer rapidinho isso aqui. Deus me ajude. O tema mesmo é ajuda, né? O primeiro ponto é porque eu. Quando Deus diz eu, Ele está se referindo em Éxodo 3,14, onde Ele se revela a Moisés e diz, eu sou o que sou, estou te mandando. Vai no meu nome, o meu nome é eu sou. Chego até a me arrepiar aqui, é muito gostoso falar disso. Quando ele disse eu sou, ele está se revelando. Ele não está se escondendo. O desejo dele é que a sua identidade seja vou usar, não tenho outra palavra. Que a sua identidade seja revelada. Ele quer revelar a sua identidade, por isso ele diz,
eu sou. Ele disse a Moisés, eu sou o que sou. E essa mesma palavra, eu sou, alguém também repetiu muito. E está escrito todo nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Aquele verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus diz, por exemplo, em João capítulo 10, no versículo 7 e versículo 8, diz, eu sou a porta. Tornou, pois, Jesus e disse-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta. E ele repete no versículo 9, João 10, 9, eu sou a porta. Ele se revela, está se revelando. No mesmo João capítulo 10, no versículo 11, diz, eu sou o bom pastor. Diga comigo, eu sou. Diga de novo, eu sou. Esse é o nome de Deus. O Senhor Jesus está se colocando. Se lembram daquele eu sou de Moisés? Aquele que se revelou a Moisés? É ele mesmo que está aqui se revelando. Ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele também diz, eu sou a videira verdadeira. Sem mim, você nada podem fazer. Também ele diz, eu sou o pão da vida. E ele vai dizendo, eu sou. Ele vai se revelando. O que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação das boas novas, as boas notícias. O que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus nos ama e enviou o seu Filho Jesus Cristo. A boa nova é Jesus mesmo. Não é uma filosofia, não é um pensamento, não é uma boa ideia. É uma pessoa, é a pessoa do eu sou, aquele que criou o céu e a terra. Este eu sou, quando ele disse eu sou, alguns teólogos dizem que quando ele diz eu sou, então ele não existe. Para algumas pessoas isso vai soar meio esquisito. Porque se alguma coisa para existir tem que estar dentro, tem que estar limitado pelo tempo, pelo espaço e pela matéria. E Deus não está limitado pelo tempo, pelo espaço e pela matéria. Então, Deus não existe, Deus é. Diga comigo, Deus é. Você pode entender? Se não entender, não tem problema não, mas não vai falando por aí, Deus não existe. Se você está naquela doutrina que Deus existe, então continua com essa, está correto também. É uma forma de entender. Mas estudando a teologia, ele vai te levar, quando você, a revelação do eu sou, de que ele não está limitado pelo tempo, pela matéria e pelo espaço, porque ele criou o tempo, ele criou o espaço e ele criou a matéria. Gênesis 1, 1. Aí diz que no princípio é tempo, princípio é tempo. Criou Deus o céu, espaço, e criou a terra, matéria. Para que isso aí possa ser criado, quem criou isso tinha que estar fora dela. Vamos continuar. Vamos para o segundo ponto de Isaías 41, 13. Bota aí. Porque eu, o Senhor, aqui vamos meditar sobre o Senhor. O Senhor, quando foi escrito esse aí, foi escrito 4 letras, que é YHWH, o Yahvé, o Jeová. E isso significa Senhor, quer dizer dono, proprietário, sustentador.
Aqui, Salmo 24:1. 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Também em Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E podemos buscar e encontrar muito mais versículos que falam de que Deus é o dono de todas as coisas. Em Guarani, em meu idioma no Paraguai, para se dizer Deus, se diz Nhande Yara. Nhande quer dizer nós e Yara quer dizer dono. Nhande Yara. Meu dono, quando se refere a Deus, outra forma para se referir a Deus também é Tupã. E outra forma é se referir Nhande Yara, nosso dono, nosso Senhor, nosso amo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que Ele sustenta todas as coisas. Pode passar, Ana, para Romanos 11:36, onde diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não é mais necessário falar para poder te convencer de que ele é o dono de todas as coisas. Voltamos para Isaías 41:13, onde diz teu Deus. Porque eu, o Senhor, teu Deus, diga teu Deus. Melhor diga meu Deus. Quando ele diz ao seu povo, quando ele te diz, eu sou o teu Deus, esse teu fala também de propriedade, ou de uma forma melhor, vamos entender assim, de pertencimento. Quando ele diz teu Deus, fala de comunhão, fala de aliança, pacto e de intimidade. Não é alguém que está longe. Ele não diz, por exemplo, ali, porque eu, o Senhor Deus. Ele não diz assim. Ele não diz, eu, o Senhor Deus. Ele diz, teu Deus. Diga comigo, meu Deus. Esse meu Deus não é porque você comprou ele, mas porque ele te comprou. Em Jeremias 31:33, diz, mas este é o concerto, ou pacto, ou aliança, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, ou no seu coração, dizem outros. E as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus. Vê ali, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Em Cantares, capítulo 6, versículo 3, até é romântico, aqueles que são solteiros ainda, marca esse versículo aí. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Vamos falar isso aqui? Diga comigo, 1, 2 e 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Não fica saboroso? Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Ele come a quentinha dele. Não diz assim, ele se alimenta entre os lírios.
mas eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Pertencimento, intimidade. Vamos aqui, deste pertencimento, eu tenho que falar rapidamente aqui. O menino e o barquinho é a ilustração. Um neto, uma criança, vai visitar o avô, que já tem mais de 80 anos, e o neto olha assim na prateleira e vê um barquinho. Um barquinho parece meio rústico, feito à mão. E o neto pergunta para o avô: avô, por que você não deixa que a gente brinque com esse barquinho? E o avô diz: esse barquinho tem uma história e é muito importante para mim. Porque esse barquinho foi feito por um menino. E esse menino perdeu o barquinho. Depois ele viu esse barquinho na prateleira de uma loja de antiguidades. E ele encontrou o seu barquinho, só que ele não podia pegar esse barquinho, porque já não pertencia a ele. Mas ele era que fabricou, ele produziu, ele trabalhou para fazer esse barquinho. E entrou na loja, perguntou o preço, e ele pagou um preço por ele. E agora esse barquinho voltou para o menino. E esse barquinho é 2 vezes de propriedade daquele menino. E meu neto, aquele menino sou eu. Sempre que eu olho para esse barquinho, eu me lembro de que Deus me fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas eu me perdi no mundo. E Ele me encontrou de novo. E Ele pagou um preço muito alto por mim. E o meu amado é meu. E eu sou do meu amado. E eu não sou do meu amado. Eu sou do meu amado 2 vezes. Ele me fez e ele me resgatou de novo. Me comprou com o seu sangue. Essa é a história do barquinho. Vamos para Isaías de novo, 41:13. Onde diz: te tomo pela tua mão direita. Para alguém poder te tomar da tua mão direita, é necessário proximidade. De longe, ninguém pode te tomar da tua mão direita. Não é lógico? Deus está próximo. Ele veio do céu, se fez carne e habitou entre nós. Quando ele diz, te tomo pela tua mão direita, está falando de cuidado, de proteção. Salmo 145:8 diz que ele está perto de aqueles que o invocam. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Parece que escrevi errado aqui. 45:8. O Senhor está próximo daqueles que o invocam. Vamos para o Salmo 37:24. Ele levanta aquele que está caído como um pai. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com sua mão. Aunque caísse, Deus levanta. Em Mateus capítulo 14, de 30 e 31, aí fala, registra, quando Pedro caminhava sobre as águas, depois ele tirou os olhos de estar olhando em Jesus e ele começou a se afundar e clamou: Jesus, Senhor, salva-me, diz aí no Salmo 30, no versículo 30. E no 31 diz que Jesus, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste?
Aqui o Senhor Jesus se aproximou rápido quando Pedro pediu socorro e o segurou pela mão direita, pela mão e o levantou. Vamos para o quinto ponto. Aqui diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo. E te digo. Para alguém poder te dizer alguma coisa, o que ele tem que fazer? Tem que falar. Uau, que revelação, né? Inventei de novo a roda. Quando ele diz te digo, aqui eu tenho que dizer, Deus ainda fala. Deus ainda fala. E Deus não para de falar. Deus ainda exorta, orienta, ensina. A palavra de Deus não está fechada. A boca de Deus está aberta. E Ele ainda fala. E Ele está te falando. E Ele está te dizendo. Se você até agora, Deus não te falou com o testemunho que falou aqui a irmã Bruna, até aqui com o quinto ponto, Deus ainda não falou contigo, bate assim a tua cabeça. Acorda e diz, acorda, Deus está falando. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. A Bíblia. Deus ainda fala através da sua palavra. O que algumas... Nós somos um povo de fé. E a nossa fé, Romanos 10:17, diz de que a nossa fé não está fundamentada na ideia de algumas pessoas inteligentes. A nossa fé está fundamentada na palavra do Senhor, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé está fundamentada na promessa de Deus. Deus nos promete e nós acreditamos nisso. Pega a tua Bíblia ali e diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou todo o que a Bíblia diz de mim que eu sou. Diga, eu sou todo o que a Bíblia diz de mim que eu sou. Eu acredito. E assim é. Você pode fazer tudo o que a Bíblia diz que você pode fazer e tem muita coisa para fazer. Em João, capítulo 15, no versículo 3, diz que a palavra de Deus nos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E em João 17, diz, santificaos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor nos santifica. Santificar quer dizer, separa para Deus, nos tira de ser consagrado ao mundo, nos consagra para Deus. Algumas formas de que Deus fala é dizendo sim, está aprovado o que você está pedindo, conforme a promessa. Algumas vezes Deus também fala dizendo não. A melhor forma de corrigir os filhos é com não. O não para corrigir os filhos é para você criar um canalha a menos. Isso já é o ministério familiar da família, né? Mas faz parte também. Deus fala dizendo sim, Deus fala dizendo não. Deus fala também com seu silêncio.
Deus também fala dizendo, espera, entra no processo. Pela palavra, Ele fez todo o que existe. Todo o que há. E pela palavra, Ele sustenta todas as coisas. Número 6. Aí diz, não temas. Até nos púlpitos, alguns pregadores dizem que na Bíblia tem 365 vezes não temas. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que não dá para dizer 365 dias, 365 vezes. Não temas, não tenha medo, não te apavores, não. Tem os sinônimos, mas não importa se tem 365. Um para cada ano, não importa. Um homem disse para o Senhor Jesus, diga somente uma palavra, e meu criado, meu filho, a minha casa será sarada, será curada. Diga somente uma. Se ele diz uma vez só, não temas, então não temas. Por que ele diz não temas? Porque Deus conhece o medo humano. Ele tem conhecimento do medo, da fobia, do pavor, do síndrome de pânico, do medo a adoecer, do medo a morrer. Deus sabe do medo. Por isso em João capítulo 4, versículo 18 diz, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Diga comigo, o perfeito amor lança fora todo medo. Diga de novo, porque isso aqui é terapêutico. Traz uma lucidez, um entendimento, e esse entendimento cria fé, e pela fé você é libertado. Porque isso é uma verdade. E essa aí quebra corrente. Diga de novo, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, o medo. Não precisa dizer isso para mim, diga para você mesmo. Em Romanos capítulo 5, no versículo 5, diz, e a esperança não faz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Diga comigo, o amor de Deus está derramado em meu coração, pelo Espírito Santo que me foi dado. Está escrito ali. Isso é verdade. Diga de novo, o amor de Deus está derramado no meu coração. O perfeito amor que foi derramado no meu coração lança fora o medo. Fechou? Por que ele derramou o amor? Derramar é assim, ó. Tá vendo? Ele não pingou. Não é interessante? Porque ele sabia que nós íamos necessitar muito. Era necessário um volume grande. Porque o medo que o mundo vem em cima de nós, e principalmente nesta época em que estava Israel, que eu falei aqui, o contexto histórico, que estavam ameaçados com medo, fragilidade, inestabilidade, com sensação de abandono. Estava difícil, era necessário o amor de Deus para lançar todo. Era necessário que o amor de Deus seja derramado nos corações para que o perfeito amor lance fora todo medo. E no último, onde diz, eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Diga comigo, Deus me ajuda. De novo, Deus me ajuda, por favor. Deus me ajuda.
Em que área da tua vida você quer ser ajudado? Seja específico. Alguém, em Marcos 10:51, tinha um cego e dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vocês se lembram? Jesus, me ajuda! Eu necessito ajuda! Não está assim o teu coração? Jesus, sabe o que você está necessitando mais ajudinha? É assim? Não tem problema da forma que você vai pedir ajuda a Deus. Mas eu sou como este cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Porque eu estou passando por dificuldade. Deus pode me ajudar. Qual é a área da ajuda que você necessita? Área espiritual, material, físico, psíquico, familiar? Qual é a área da tua ajuda? Não tem nenhum problema, Deus vai entrar com providência. Ouvimos aqui o testemunho. E Ele vai colocar os melhores. O pastor José Ricardo sempre profetiza que Deus, eu profetizo sobre a igreja, que os irmãos possam encontrar e assinar um contrato de trabalho com excelência. Deus tem o melhor para você. Qual é o tipo de ajuda? Qual é a necessidade que você tem? E Deus vai usar pessoas para te ajudar. Mas você vai perceber que foi Deus que entrou na providência. Deus vai usar coisas para te ajudar. Deus vai usar circunstância. Pode ser terremoto, pode ser primavera, pode ser outono, qualquer coisa Ele vai usar. Uma circunstância, uma crise. Deus vai usar isso para te ajudar. Deus vai usar desconhecidos, pessoas que você não conhece. E muitas das vezes é o que mais Deus usa para te ajudar. Em Lucas 22, de 10 a 13, está registrado que o Senhor Jesus manda 2 discípulos e diz: vai nessa rua ali, você vai encontrar um homem desconhecido que está levando um cântaro com água. Segue ele, pergunta para ele aonde que é o local onde vamos comer a Páscoa. Ali está dizendo. Os discípulos foram e seguiram, encontraram um homem desconhecido. Deus pode usar um desconhecido para te abençoar. E não tem nenhum problema nisso. Deus vai dar um jeito para te ajudar. Mas qual era a maior necessidade na qual o homem necessitava de ajuda? O homem estava perdido em seus delitos e em seus pecados. Estavam indo direto ao inferno. A principal ajuda que necessita a nossa alma, nós como pessoa, como indivíduo, é a salvação da nossa alma. E Ele enviou o seu Filho unigênito para nos ajudar na salvação. Ele se ofereceu, Ele entregou a sua vida, Ele deixou que o seu sangue seja derramado, Ele permitiu que Ele seja açoitado, Ele permitiu que Ele seja levado até a cruz. Mas aí Ele bateu o martelo, consumado está. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou entre os mortos, subiu ao céu. O sacrifício dele foi aprovado no céu, por isso foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Hoje está aberta essa porta. Qual é a tua relação com este Deus que ajuda? Qual é a tua relação com eu sou?
Se você é um filho pródigo, se você é um filho pródigo, você é uma ovelha desgarrada, se reconcilia com Deus, começa a se congregar de novo. Se você é um servo de Deus que parou de servir ao Senhor, volta. É hoje o dia, não deixa para amanhã não. Quem garante para você que amanhã vai ser o dia? Mas se você está também necessitando na área espiritual, material, econômica, financeira, laboral, seja bem-vindo. Vamos continuar clamando a Deus por ajuda e Ele com certeza vai entrar com providência. Estou encerrando aqui essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.